Fala galera do sétimo ano, a gente vai começar nossa aula de história, tudo bem? Eu passei para vocês umas atividades que foi encaminhada em uma lista na semana passada e hoje eu vou passar para vocês esse texto que vai ajudar a gente a concluir esse conteúdo do primeiro bimestre, tudo bem? A atividade que vocês vão elaborar dessa semana é a cópia desse texto que eu vou vistar assim que a gente sair de quarentena e tivermos a nossa primeira aula, não visto outro dia, só nesse dia da primeira aula pós-quarentena. Então, se organizem para fazer essa cópia aí o quanto antes, tudo bem? Eu vou passando os slides devagar, vou conversando um pouquinho com vocês sobre eles. Se você precisar de um tempo maior para fazer essa cópia, se dá uma pausa aí e a gente segue, tudo bem? Como a gente vai encerrar esse conteúdo aí do primeiro bimestre, eu fiz para vocês um slide que vai abordar o geral do que a gente tem trabalhado e a gente vai fazer essa finalização, tudo bem? Então, como a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão do território brasileiro, né, a ocupação desse território brasileiro em todas as áreas, eu vou fazer essa introdução, essa pequena introdução do Sertão e Cerrado, porque foram os primeiros pontos a serem colonizados no nosso país, tudo bem? Primeiro vamos falar aí do sertão, né? Que no período colonial, o sertão brasileiro, né, era frequentemente empregado para designar terras que não tinham sido exploradas. Lembra que o português chega no litoral, então era designado como sertão nesse período aquilo que estava além dos limites das terras exploradas no litoral, mas para o interior da região do Nordeste, ok? Bem para o interior mesmo ali do país, adentrando o território do Brasil, onde tinha poucos habitantes, de difícil acesso e por isso pouco desenvolvidas. Isso era o sertão. Com o tempo e a colonização de grande parte desse sertão brasileiro, né, especialmente da região do Nordeste, a definição mais comum atrelada às regiões que compõem o semiárido do Brasil, mas também são chamadas de sertão, como o interior do Mato Grosso, Goiás e até mesmo do Amazonas, no sentido de regiões pouco povoadas. Tudo bem? Então vai ser aquela parte do território brasileiro que vai conter essa esse território que tem um clima mais semiárido, mais seco, mais com a vegetação mais propícia ao desenvolvimento de xerófilas, né, que são xerófitas, que são plantas que se adaptam ao ambiente seco e que acabam armazenando água dentro de si para poder sobreviver a essas estações de seca. Então vai mudar essa ideia de sertão quando você pensa no período colonial e quando você pensa pós-período colonial. Então, no período colonial era o interior do Brasil, áreas não exploradas e não povoadas, e depois vai passar a ser denominado como sertão, áreas dominadas pelo semiárido. Tudo bem? Então, olha só, o cerrado, quando a gente fala de cerrado, saindo um pouquinho de sertão agora, passando para o cerrado, cerrado ele é um nome dado para o tipo de território dentro do Brasil que tem uma característica de savana, ou seja, são as savanas brasileiras, que são aquelas regiões onde você vai encontrar o clima de duas estações, né, que é a estação chuvosa e a estação seca, e que vai ter uma vegetação composta por árvores baixas, não árvores tão grandes quanto a floresta amazônica, por exemplo, mas árvores mais baixas, chegando aí a 5, 4 metros de altura quando elas são muito grandes, né? Grandes espaços entre uma árvore e outra, dependendo do tipo de cerrado, né? Com muita gramínea, que são gramas, e esse cerrado ele pode ser dividido em cerradão, cerrado típico, campo cerrado, campo sujo de cerrado ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta a formação florestal, ou seja, só no cerradão que você vai encontrar plantas mais próximas umas das outras, causando aquela ideia de floresta. Mas nos outros tipos de cerrado as árvores ficam mais distantes uma das outras, tudo bem?
A principal marca desse bioma do Cerrado são os arbustos presentes dentro dessa vegetação e os galhos das árvores, que eles não crescem de forma retinha, né? Eles crescem tortos para todas as direções, então eles são o que nós chamamos de retorcidos, ok? E o clima desse território aí é seco e chuvoso, seco e úmido, né? Tem uma estação de seca e estação de chuva. Agora, quando a gente fala da expansão colonial, vocês têm que lembrar que ela começa lá da região litorânea do Brasil, do Nordeste, que foi o primeiro lugar onde o português chega, Porto Seguro, ali na Bahia. Então, a ocupação do nosso território começa pelo litoral, depois que vai adentrando as áreas de interior, as áreas de sertão, como assim, como a gente viu anteriormente, tudo bem? Lembra sempre que os motivos que levaram à expansão colonial, né, à expansão das terras do Brasil, à ocupação desse território, foram os principais ciclos econômicos das épocas, ou seja, a necessidade de explorar um território para desenvolver determinado ciclo econômico. Então, o Brasil ele passou por vários ciclos econômicos. A gente teve a extração do pau-brasil, né? Mas quando a gente fala de expansão colonial, uma das atividades econômicas que mais permitiram a ocupação do interior da região Nordeste foi a produção da cana-de-açúcar. Então, foi essa atividade econômica aqui que permitiu o povoamento do território do Nordeste, a expansão do território nordestino, tudo bem? Porque parte dos engenhos, né, da produção de açúcar foi instalados nas capitanias da Bahia e de Pernambuco. Por isso que a ocupação desse território ocorre devido a esse ciclo econômico. Já na segunda metade do século XVII, com o aumento da criação extensiva de gado, ou seja, com o desenvolvimento da pecuária e a criação literalmente desse gado para o consumo da carne, né, e a venda da carne, permitiu que essa expansão territorial do Nordeste fosse ainda mais rápida, né? Ainda avançasse mais para o interior, adentrasse mais as terras do Nordeste. Então, o primeiro ciclo econômico que permitiu, no caso, a ocupação do território do Nordeste, a gente teve essa produção da cana-de-açúcar e futuramente com a criação do gado, né, da pecuária, esse interior do Nordeste vai ser totalmente povoado também, né, ocupado. Ok? Quando a gente fala da Amazônia, a ocupação da Amazônia, como o homem chega ali na Amazônia, a gente teve dois principais eventos que permitiram essa ocupação da Amazônia, da entrada do território da Amazônia. O primeiro ali foi a procura dos índios, né, para trabalho escravo, né, alguns fugiam, então eles entravam na Amazônia para procurar esse índio, mas o principal deles foi a exploração das famosas drogas do sertão. O que que são as drogas do sertão? Ervas medicinais e aromáticas, guaraná, pimenta, cravo e castanhas, coisas que cresciam e se desenvolviam na Amazônia e que eram muito lucrativas na Europa, valiam muito dinheiro na Europa. Então, devido a isso, o português ele adentra o território da Amazônia e busca dessas drogas. Então, essa foi outra atividade econômica aqui, ó, drogas do sertão, que permitiu, né, essa expansão do território brasileiro para o norte, para a direção da Amazônia, ok? No século XVI e no século XVII e no XVIII, desculpa, a expansão do território para dentro do centro-oeste do Brasil e para o sul do nosso país foi impulsionado pelas bandeiras. Diferente aqui das drogas do sertão, a gente teve as bandeiras que fez com que o território goiano, né, o território de Goiás, o território do Mato Grosso, o território do Paraná, Santa Catarina e assim sucessivamente fossem explorados, né, fossem dominados, né, fossem ocupados. O que que essas bandeiras procuravam? Elas procuravam também índios, né, buscavam os índios que fugiam, ou então queriam aprisionar esses índios, e acima de tudo elas buscavam pedras preciosas. Então a ocupação aqui do centro-oeste goiano e do sul do Brasil foi mais voltada para a busca de minério, a busca do ouro principalmente. Então foi essa descoberta aí que fez com que o colonizador adentrasse esse território, viesse a ocupar esse território através das bandeiras, ok?
Os bandeirantes, eles entraram no interior da região sudeste, sul, né, ali do Brasil, São Paulo, toda a região interiorana de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e assim sucessivamente, e também a central do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, indo além do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, explorando e conquistando território. Neste contexto, várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação desta região. O que seria eles adentrar o Tratado de Tordesilhas? Lembra que o Brasil, quando ele foi descoberto, ele era dividido entre as terras de Portugal e as terras da Espanha. As bandeiras que saíam aqui, né, do Rio de Janeiro e aqui da região da Bahia, elas se direcionavam para ir além desse tratado aqui, ó, dessa linha que dividia esse território. Então eles passavam para o lado de cá, buscando aqui nessa região, ó, pedras preciosas, né? E assim ia formando vilas quando eles iam adentrando esse território. Por isso que a grande parte das cidades aqui de Goiás e de alguns estados aí do centro-oeste e do sul tem nomes que lembram minérios, né? Pedras que valem, né? Algum, algum poder econômico, algum valor econômico monetário em cima, como Niquelândia, Ouro Verde e assim sucessivamente. São cidades que são formadas devido a essa busca, né, de metais preciosos feitos pelos portugueses. Com o auge da exploração do ouro no século XVIII, a região sul também prosperou, também se desenvolveu, e a criação do gado, que era feito para abastecer de carne tanto as regiões ali que estavam sendo ocupadas, fez com que várias vilas e cidades fossem se desenvolvendo no sul do Brasil. Porque a pecuária foi o que desenvolveu melhor do sul. Por quê? Porque o sul, além de ser um território brasileiro que tem um clima diferente do resto do país, por ter 4 estações bem definidas ali, a região tem uma vegetação chamada campos, né, ou pampas, que é uma vegetação feita só por grama, só por gramínea. Então isso já favorecia a criação do gado. Então, a criação do gado foi uma atividade econômica primordial para o desenvolvimento do sul do Brasil, para a ocupação do sul. E foi dali que a gente começou a tirar os principais abastecimentos de carne para toda a região do Brasil que trabalhava com minério. O abastecimento das minas com esse alimento, com essa carne. Então, essa carne vinha do sul. Por isso que o sul foi ocupado devido à questão da mineração e também da pecuária, ok? Agora a gente vai diferenciar um pouquinho sobre migrantes e imigrantes, porque como a gente está falando da ocupação do Brasil, você tem que entender os povos que chegaram no Brasil e comporam nessa população brasileira. Então, pensando no que a gente conversou agora, a gente teve primeiro o índio, teve o português, né? Que teve esse bandeirante que a gente conversou, e teve o escravo, né? O negro africano que veio para trabalhar no engenho de cana-de-açúcar e nas minas, que foram ciclos econômicos que permitiram a expansão do território brasileiro. E depois também teve os imigrantes que vêm, né, de outro país para poder trabalhar aqui no território brasileiro das lavouras, da pecuária e assim sucessivamente. Então a gente vai entender a diferença desses dois termos para não ter essa confusão na cabeça de vocês, tá? Migrante, pessoas, ou migração é o ato de você se mudar dentro do seu país. Ou seja, a pessoa que veio do Nordeste para Goiás, ele é um migrante. Eu sou um migrante, eu vim lá da Paraíba e moro em Goiás. Então aqui em Goiás eu sou um migrante, porque eu saí de outro estado e vim para esse estado. Então, para você se tornar um migrante, você muda, mas você muda dentro do seu próprio país, o que é diferente de imigrante. Imigrantes são aquelas pessoas que mudam de um país para o outro. Só que você não pode confundir, porque nós temos o termo emigrante, e isso vai diferenciar um do outro. Então, eu vou ajudar vocês a entender isso de uma forma fácil. Você que é brasileiro, você mora aqui no território brasileiro e de repente vem uma pessoa do Japão morar aqui no Japão, para você que é brasileiro, esse japonês ele é um imigrante. Então, dentro do território brasileiro, ele é um imigrante, porque ele não é desse país, mas está morando aqui nesse país. Isso é um imigrante. O emigrante é a pessoa que saiu do país.
Como assim? Esse japonês que saiu do Japão e veio morar no Brasil, quando ele chega no Brasil, para o povo brasileiro, ele é um imigrante. Veio de outro país morar no nosso. Mas para as pessoas que ficaram lá no Japão, esse mesmo japonês, ele é um emigrante, porque ele saiu do país dele e está morando em outro país. Então, é como se eles tivessem o mesmo sentido, só que a perspectiva de visão é outra. O imigrante é para o novo território de onde o japonês está morando agora, né? E o imigrante é o território que ele morava, o país que ele morava. Então, para o japonês, essa saída dele é uma emigração, mas para nós brasileiros, a chegada desse japonês é uma imigração. Tudo bem? Imigração está relacionada à saída e a imigração está relacionada à chegada desse novo país. Ok? Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil no período da colonização foram os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses. Foram os maiores grupos de imigrantes. Mas a gente também teve outros grupos que acrescentaram a nossa população, mas não foi tantas pessoas, como, por exemplo, os sírios que vieram para cá, os libaneses. Desde o ano de 2017, a gente está recebendo uma grande leva de imigrantes da Venezuela, recebemos do Haiti, né, da Angola, então a gente tem uma grande quantidade de imigrantes no território brasileiro, ok? Então, esse é o conteúdo de vocês, tudo bem? Que vai ser o de finalização do nosso BBs, ok? Eu quero que você copie essa atividade no seu caderno para o visto. E eu quero só lembrar de mais uma coisa: existe o viajante, tá? O viajante ele não imigra e ele também não migra. O viajante é uma pessoa que sai de uma cidade, estado, país, vai visitar outro e depois de um tempo ele volta para sua casa. Então isso é o viajante. Copie que eu vou vistar e a gente se vê na nossa próxima aula.